Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador número 21. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar sobre o preço da liberdade. Você que acompanha o Boletim Conservador aqui no Vista Pátria já deve ter visto diversas manifestações em que nós estivemos registrando, junto com Alan Frutuoso e outros membros do Movimento Conservador, o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. O quanto pesa a tirania do Estado nos ombros do cidadão brasileiro, especialmente no nosso estado, na nossa cidade. O quanto o senhor Marcelo Crivella, o senhor Wilson Witzel, a incompetência e negligência dos senhores deputados estaduais e dos nossos vereadores, o quanto tudo isso pesa nos ombros do trabalhador, do chefe de família, daquelas pessoas que precisam cuidar das suas vidas e são impedidas pelo Estado. Nós temos trabalhado por uma pauta que foi eleita em 2018 com o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Podemos resumir todo o trabalho de Bolsonaro ao longo de uma vida no Congresso Nacional e também em sua pré-campanha, campanha e até agora no seu mandato. Bolsonaro não é essencialmente só pró-vida, pró-arma, contra aborto, contra comunismo. Não. Bolsonaro é essencialmente pró-liberdade. E ser pró-liberdade, defender a sua liberdade, a minha liberdade, as liberdades individuais, é, por consequência, ser contra aborto, pró-vida, contra drogas, pela legalização, o acesso das armas à sociedade, a liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade para você empreender. Tudo isso é uma busca pela liberdade. E a liberdade não é concedida. Ninguém vai me dar liberdade, ninguém vai te dar liberdade. A liberdade precisa, acima de tudo, ser conquistada. E ninguém conquista a liberdade confortavelmente em suas casas. Isso requer exposição, isso requer trabalho, isso requer dedicação. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi até as últimas consequências em busca dessa liberdade. Não a sua própria liberdade apenas, mas a liberdade do cidadão brasileiro, a liberdade desse país. Jair Messias Bolsonaro se expôs a todo tipo de exposição, escárnio, ameaça, foi perseguido durante décadas por essa mídia canalha, essa elite representada pela mídia, por grande parte da mídia, que domina a comunicação nacional, por mega empresários desse país que financiam todo tipo de politicagem suja que vem atentando contra a sociedade brasileira. Nós vemos essa mesma elite também representada por integrantes do Supremo Tribunal Federal e também pelo Congresso Nacional. Não significa, portanto, dizer que nós somos contra o Congresso ou contra o Supremo quanto instituições, porque reconhecemos o valor dessas instituições para manter o equilíbrio democrático, para manter o país funcionando harmonicamente e evitar excessos de um lado ou de outro. Mas, quando nós fazemos críticas, fazemos aos elementos que compõem esses poderes, porque, óbvio, o Supremo Tribunal Federal é uma abstração, ele é apenas um CNPJ, mas ele não fala, ele não age, ele não faz nada. O Supremo Tribunal Federal, ele é representado pelos seus integrantes, os ministros que o compõem, e esses sim são alvos de avaliação e de crítica da sociedade brasileira. Essa crítica hoje é duramente censurada pelos detentores do poder, porque sabem que um povo, uma vez que ele é consciente dos seus direitos e deveres, uma vez que esse povo exige ser ouvido, uma vez que esse povo é representado por um presidente que vai até as últimas consequências para defender as liberdades, sendo exposto também, não só à perseguição judicial, perseguição da mídia, escárnio público, mas também sendo exposto a uma tentativa de assassinato brutal durante uma campanha eleitoral. Aquela facada desferida por Adélio Bispo não atingiu apenas Jair Messias Bolsonaro, mas atingiu diretamente a liberdade do cidadão brasileiro. Porque nós seríamos ali tolhidos da nossa liberdade de eleger um genuíno representante do nosso povo. Seríamos obrigados, mais uma vez, a eleger um representante da elite, daquela elite criminosa, daquela elite que hoje se une e se esforça para silenciar a nossa voz e acobertar não só Adélio Bispo, que tentou matar o presidente e, portanto, é um assassino,
É um assassino porque tinha os meios, tinha as condições, tinha a intenção de matar. Graças a Deus, Deus interviu, salvou o presidente com a sua saúde conseguiu se recuperar por um milagre. E isso não faz o Adélio menos assassino do que ele é. Assim como também, isso não pode ser um motivo para inocentar os seus cúmplices. Porque se a mesma justiça diz que Adélio é incapaz, é um doente mental, essa mesma justiça precisa então considerar, assim como tem sido apontado pelo deputado federal Márcio Labre, que pediu uma CPI para investigar justamente isso, a justiça precisa considerar que Adélio Bispo, por ser incapaz, não poderia planejar, financiar, organizar tudo. Ora, é óbvio, se o homem está na ponta de linha, é óbvio que ele não pode estar também fazendo trabalho de bastidores. Da onde veio o dinheiro? Quem chamou os advogados de Adélio? Quem paga esses advogados? Ora, telefone, computador, os recursos do Adélio Bispo, todos eles estão custodiados pela justiça. Pela mesma justiça que hoje pela manhã mandou a Polícia Militar, a Polícia Federal, desculpem, entrar na casa de cidadãos brasileiros que emitem opinião, que sobem hashtag. Esses são tidos como bandidos, como ameaça, como perigo à sociedade brasileira. Ora, se esses cidadãos, com uma câmera, um telefone, assim como eu estou falando com vocês, uma conta no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, se esses cidadãos são financiados pela própria sociedade, quando dá um like, quando compartilha o conteúdo, quando divulga, quando doa dinheiro para uma manifestação, para um apoia-se, como pode essas pessoas que dialogam abertamente e diretamente com a sociedade, como esses podem ser ameaça? E não aqueles que cometem uma barbaridade, como tentar esfaquear o presidente, ou esfaquearam, de verdade, o presidente. Esses não são ameaça, esses são vítimas, esses são protegidos por segredo de justiça, esses não podem ser investigados. Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Essa pergunta que foi reavivada pelo senhor deputado Márcio Labre, que havia por muito tempo sendo encoberta por aquele que nós tínhamos como herói nacional, aquele que dá um telefonema para o Supremo Tribunal Federal e imediatamente os ministros do Supremo, não o Supremo, os ministros do Supremo, como prostitutas de esquina, correm para atender. E aí, querem usurpar ali uma fita, uma gravação de uma reunião de Estado e publicar isso, querem tomar o telefone do presidente da República. É importantíssimo a gente esclarecer que se tomam o telefone do presidente da República, no dia seguinte nenhum chefe de Estado, nenhum outro presidente tem coragem de ligar para o Bolsonaro e para conversar sobre qualquer assunto, porque o Brasil perde a confiança, o presidente perde a autoridade. Óbvio que ele não tem que entregar isso. E como retaliação, essas elites vêm dizer que nós, que estávamos ali no cercadinho do presidente, na entrada do Palácio da Alvorada, somos uma ameaça à Globo, porque nós gritamos Globo lixo, nós somos uma ameaça ao Estadão, somos uma ameaça à Band. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Se por muitos anos vocês mesmos defenderam marginais, vocês mesmos financiaram uma campanha canalha de desarmamento civil, vocês são uma ameaça à nossa segurança, vocês são uma ameaça à paz social, vocês têm participação nos 70 mil homicídios que ocorrem todos os anos nesse país. Não nós. Nós somos cidadãos, nós damos opinião. Nós dizemos Globo lixo porque nós não concordamos com a patifaria que é produzida não só pela Globo, mas principalmente por ela. Dizem que o presidente Bolsonaro interfere na Polícia Federal, mas a Polícia Federal cumpriu ordem arbitrária de um processo que rola em segredo de justiça desde dezembro de 2019, estamos no final de maio. Não sabemos do que Edson Salomão, presidente do movimento conservador, é acusado. Não sabemos quem é o mandante dessa investigação, quem propôs. Sabemos que Alexandre de Moraes faz o que quer, prende telefone, computador, e o acusado não sabe do que é investigado. A sociedade não tem uma resposta. Alan dos Santos é culpado de um grande crime, que é informar a sociedade, que é emitir opinião. Isso é um absurdo. Até onde vamos chegar? Então fica claro por essa investigação da Polícia Federal que persegue apoiadores do presidente, ou melhor,
a investigação é do Supremo, né, que usa a Polícia Federal, persegue apoiadores do presidente, persegue quem emite opinião, persegue quem discorda dessa tirania do Estado. Nós, do movimento conservador, de todo o Brasil, nós nos posicionamos claramente contrários a isso e nós convocamos todos os conservadores do país para nos unirmos e nos levantarmos enquanto há tempo contra essa tirania. Não é contra o Supremo, porque o Supremo é uma instituição honrada, digna e fundamental à democracia. O judiciário é fundamental, o legislativo é fundamental, mas assim como quando a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, ela entra em uma comunidade, ela entra em uma favela e ela não está ali agindo contra a comunidade ou contra o morador, o favelado, o cidadão, não. Numa comunidade com 5, 10 mil pessoas, ali tem 100, 200 marginais. Esses sim são alvos das críticas, da investigação, dos ataques. Não a favela, não a comunidade. Assim também é o Supremo Tribunal Federal. Não é o Supremo que é alvo das críticas, não é o Supremo que é alvo da indignação popular. São aquela meia dúzia, ou 11, como muito bem deixou claro o excelentíssimo senhor ministro Weintraub. São aqueles que não representam genuinamente os anseios da sociedade, não executam as funções principais e mais nobres da instituição Supremo Tribunal Federal. Nós temos impostores que precisam ser desmascarados, não fazem justiça, mas manipulam o judiciário, sequestram a justiça, pervertem o juízo e o direito nesse país. Nós, do movimento conservador, iremos sim nos posicionar, iremos pagar o preço pela nossa liberdade, seja qual for o preço do escárnio público, o preço do linchamento social, o preço de sermos como já somos, vítima de todo tipo de acusação canalha e mentirosa por parte da imprensa, por parte de políticos mentirosos que querem se proteger, protegendo essas organizações criminosas. Somos sim, pela pessoa do presidente, na pessoa do presidente do movimento Edson Salomão, do Douglas Garcia, de tantos outros elementos que são tão perseguidos. O movimento conservador, portanto, é perseguido pelo judiciário. E nós não vamos nos abaixar para isso, nós não vamos abaixar a cabeça para isso. Eu quero deixar claro para você que está na sua casa e não tem coragem de vestir essa camisa, e não tem coragem de ir à rua se manifestar, não tem coragem de comprar essa briga. Eu quero deixar para você o exemplo histórico que tem acontecido em cada lugar onde o nazismo e o comunismo imperaram. Em cada lugar na história do mundo, da humanidade, onde houve nazismo e comunismo, primeiro eles vão contra os principais expoentes, contra os líderes políticos, os líderes religiosos, os intelectuais e a mídia. Mas ficar calado na sua casa não vai te proteger. Volto ainda um pouco mais na história. A rainha Esther ouviu isso do seu tio, que não pense que por você estar no palácio sua vida será poupada. Não pense que por você ser o deputado federal mais votado, ser senador, ser vereador ou qualquer outro cargo que você ocupe, não pense que isso fará de você alguém protegido. Não pense que você ser um anônimo na sua casa fará de você alguém protegido. Perceba, você não pode mais empreender, você não pode mais sair de casa, te obrigaram a botar uma máscara, agora querem legislar sobre a qualidade da máscara que você vai usar. Que liberdade é essa? Será que não é o momento de você acordar e você entender que independente se você vai tomar o primeiro tiro ou o último, eles vão te perseguir, vão te massacrar de qualquer forma. Você vai ser abatido por eles na linha de frente ou debaixo do colchão. Então reaja, tome uma atitude, una-se àqueles que estão defendendo não só a própria, mas também a sua liberdade. Não vire as costas para o presidente Bolsonaro, para o Edson Salomão, para Alan dos Santos, Alan Frutuoso, para nós. Não nos abandone, porque a nossa luta é a sua luta. E quando e se eles nos silenciarem, você se verá indefeso nas mãos desses covardes. E não pense que você será poupado. Ou
você será escravizado ou será abatido. Não pense que você terá liberdade de preservar a sua fé, de defender a sua família, de proteger a sua família. Você não terá direito a nada, porque quem não tem liberdade não tem nada. E é isso que eles querem nos entregar. Uma sociedade sem liberdade, sem nada. Cale-se agora e cale-se para sempre. Ou reage agora, ou una-se agora e reaja, para que juntos possamos vencer. A próxima manifestação, seja ela qual for, precisa reunir milhões de brasileiros. Não adianta subir hashtag, ninguém vai bater na sua porta para lhe oferecer a liberdade. Não serão as Forças Armadas, não será a hashtag, não será os Estados Unidos, não será o Bolsonaro. É você que precisa se posicionar pela sua liberdade. E se você entende que chegou o momento de reagir, una-se a nós. Compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, marque as autoridades da sua cidade, compartilhe isso no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde for. Filie-se ao Movimento Conservador. www.movimentoconservador.com. Preencha uma ficha e venha fazer parte desse time. Curta a página Movimento Conservador Rio de Janeiro. E se você for de outro estado, na página do movimento, pergunte qual é o link para o seu estado, para a sua cidade, mas tome uma atitude ou morra como um covarde. E se você não é inscrito no Vista Pátria, também inscreva-se nesse canal, coloque o sininho aí para que você seja notificado, porque Alan Frutuoso é um dos maiores arautos que nós temos nesse país. Coloque aí, assista os comentários do Alan Frutuoso, receba as informações e divulgue esse canal para o máximo de pessoas que você puder. Seja também um membro do canal Vista Pátria. Eu não ganho comissão, não ganho nada com isso, mas eu sei do trabalho sério que esse canal faz e sei o quanto custa manter esse canal funcionando. Então, esse é o nosso recado. Se você concorda com isso, faça parte, apresente-se para a próxima manifestação. Um forte abraço, fique com Deus.